Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Permaneça Firme na Oração. Esse texto foi escrito pelo pastor Samuel Mouta e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Samuel. Eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos orar. Pai, nós pedimos que Tu possas nos abençoar, de forma que nós possamos entender a importância da oração na nossa vida. Muitas vezes relegamos a oração em último plano, quando essa deveria ser a primeira coisa que deveríamos fazer. Obrigada por tudo, Pai. Fica conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto de hoje fica em Mateus 26, capítulos 36 a 46. E é um capítulo bem triste, que é Jesus no Getsemane. E vamos lá. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou lá orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus orou e disse: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. E ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam aí. Aí vem chegando o homem que está me traindo. Amém? Bem, o pastor Samuel Mouta escolheu o versículo 40 como versículo-chave, que diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Não é difícil permanecer firme na oração. São tantas coisas a fazer, correrias, distrações, entretenimentos, que acabamos não nos dedicando como deveríamos à oração. Eu falo por mim, irmãos. Às vezes, eu preciso pedir, na oração, eu preciso pedir para o Senhor me ajudar a orar. Porque eu começo: Senhor Jesus, daqui a pouco eu começo: nossa, o que eu vou fazer para o almoço? Será que eu recolhi a roupa do varal? Nossa, como será tal pessoa? Será que eu postei o versículo da Bíblia? Ah, e o meu filho? E não sei o quê. Quando eu percebo, eu tô pensando outras coisas que não tem nada a ver com o que eu fui fazer lá no meu quarto de guerra, que era orar. Entendeu? Aí eu peço para Deus me perdoar e, por favor, me dá concentração, me dá discernimento para que eu possa ficar ali, ó. E muitas vezes eu tenho que repetir o início da oração várias vezes, porque não sei o que acontece, irmãos, eu confesso, eu dou umas viajadas assim horríveis, horríveis. E isso não é porque tem interferência na casa, não, porque eu sempre escolho um horário onde que não tenha ninguém em casa.
só eu. Mas quando eu vejo, eu estou divagando nos meus pensamentos. Então, durante seu ministério, Jesus permaneceu firme na oração. Ele orava sem cessar. Então, ele não era como eu, né? Que, como homem, desprezava muitas vezes aquilo que era importante e deixava de fazer o que prestava, né? Então, muitas vezes eu faço isso. Não é por maldade, né? Não é porque eu queira, mas eu me disperso. Mas Jesus não. Ele pegava firme na oração sem cessar. E lá no Getsemane, naquele momento difícil de enfrentar a cruz e tudo que a cruz implicava, né? Ele sabia que ele ia sofrer demais. E ele era homem, né? Para além, ele, obviamente que Jesus era Deus, mas ele se fez homem e ele sabia tudo que ele ia sofrer. O que ele fez? Ele buscou o Pai em oração. Muitas vezes, quando a gente sabe que vai sofrer ou está sofrendo, em vez de buscar o Pai, nós ficamos murmurando, reclamando, tentando buscar uma solução, tentando ajudar Deus, mas a gente não para orar. Bom, aí Jesus expôs seu pedido, buscou a vontade de Pai para aquele momento tão difícil, porque Jesus, como homem, logicamente que ele não queria sofrer aquele tanto. Não queria passar por todas aquelas coisas. Mas ele tinha consciência que o que ele tinha que pedir era que a vontade do Pai fosse feita e não a dele. Aí o que ele vai? Ele volta lá e chama Pedro, Tiago e João para o acompanharem. Então vão lá os 4 para o Getsemane. Não sei porque ele escolheu esses 3, mas esses 3 estavam com Jesus em outras situações. A gente sabe que eles estavam quando a filha de Jairo ressuscitou, quando aconteceu a questão da mulher do fluxo de sangue, eles estavam lá. Quando houve a transfiguração, que eles viram Moisés e Elias, e agora estavam com Jesus no Getsemane. Então Jesus os convidou para estar lá. Mas talvez eles tenham andado com Jesus tanto tempo e não tenham percebido como ele estava com o coração pesaroso, né, com medo, porque Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós. Muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes as pessoas andam conosco, caminham conosco, almoçam com a gente, mas não percebem o que vai no nosso coração, né? Porque a gente não deixa transparecer. Então, eles foram com Jesus para o acompanhar, mas eles estavam com tanto sono que eles não conseguiam ficar acordados. Eles, vacilaram, desistiram e dormindo. Eu acho interessante aqui, né, que Jesus vai lá e dá uma bronca neles, e Jesus fala assim, vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, eu penso que às vezes a gente pode orar sem vigiar. Sabe quando você começa a falar? Dá para você orar sem vigiar. Mas não dá para você vigiar e não orar. Se você estiver atento a todas as situações, a todos os sinais, a tudo que vem acontecendo, atento à palavra de Deus, o que ele tem mostrado, se você estiver vigiando, a sua oração vai fluir assim, naturalmente. Isso é certo. Então, muitas vezes o que acontece comigo, eu posso falar por mim, eu deixo de vigiar, eu deixo de estar atento, eu deixo de estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo e que podem me prejudicar espiritualmente. E aí o que vai acontecer, soninho, e aí você não consegue nem orar direito, porque principalmente se você orar deitado, né? Quando você vê, já é o outro dia. Você fala, Senhor Jesus, quando você vê, o despertador tá tocando. Isso não pode ser desse jeito, né? Então, a gente não é melhor que os discípulos. Porque a gente pode pensar, nossa, que tiração, né? Esse Pedro, esse Tiago, esse João foi com Jesus, com uma pessoa tão importante lá para o acompanhar e dormiram? Ah, pelo amor, né? Mas a gente não é melhor que eles, não. A gente cochila, a gente se distrai. A gente acaba ocupando o nosso tempo em coisas muitas vezes que não fazem o mínimo sentido.
e a gente deixa a oração para o segundo plano. Antes de julgar, nós temos que olhar para nós mesmos. Não somos melhores que Tiago, Pedro e João. Aqui o pastor Samuel Mota, ele faz a referência sobre um irmão chamado Marmério Moré. Ele era da Igreja Batista de Itabuá, em São Fidélis, no Rio de Janeiro. Isso foi lá em 1930. E ele conta que este homem, ele era um lavrador. E ele vigiava em oração durante a noite inteira. Nossa, eu acho isso incrível, né, irmãos? Eu não sei como a pessoa aguenta, francamente, é muita comunhão, é muita conexão com Deus. Então ele conta que o irmão Marmério Moré, ele vigiava e orava a noite inteira. Quando acordava, o que ele fazia? Ia para a lavoura. Trabalhava naquele sol árduo, aquele cansaço, um serviço duro. E a esposa dele dizia o quê? Que ele voltava da lavoura, dormia um pouquinho depois do almoço e logo voltava para a roça. Não ficava lá, ai, que sono. Não, firme, fazia o dever. Minha mãe sempre dizia, né? Primeiro o dever, depois o lazer. Então é isso que ele fazia, né? O dever, que era o de orar, e depois o dever, que era o de trabalhar. E o lazer ele nem tinha. Então, ele vinha de noite, vinha novamente à noite e outra vez o irmão Marmério Moré se dedicava à oração. E ele permaneceu assim, ó, firme em oração por muitos anos. E esse irmão viu muitas vezes Deus agir milagrosamente, salvando pessoas, inclusive o seu neto. Quer dizer, o Senhor abençoou por gerações e acabou por salvar o seu neto, Fernando Arede, que hoje é colega e missionário do irmão pastor Samuel Mota. Esses dois são missionários na Junta de Missões Nacionais. E com isso o que ele quer dizer? Que vale a pena permanecer em oração. A gente nunca deve esmorecer. Como diz a palavra, a gente tem que orar sem cessar. Então eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, que me restaure nesse sentido, que me faça uma pessoa melhor, que me faça uma pessoa atenta, vigiando, para que eu possa realmente atender a esse chamado tão importante que é o da oração, já que Jesus Cristo nos exemplificou da importância da oração na nossa vida. O nosso manancial termina assim, ó. Que preço você está disposto a pagar para experimentar uma vida poderosa de oração? Isso é uma coisa para a gente pensar, né, irmãos? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.